Na lista da WADA, Agência Mundial Antidopagem, os esteroides anabolizantes foram categorizados dentro do grupo S1, ou seja, são sempre proibidos em competição ou fora de competição. O número de esteroides anabolizantes é enorme e com potências variadas. A associação dos esteroides anabolizantes com outros esteroides ou outras drogas, além de potencializar os efeitos, podem levar à somação de outros problemas e agredir o organismo como um todo. Sob o ponto de vista da saúde pública, os esteroides anabolizantes apresentam complicações sobre o sistema cardiocirculatório e que são inúmeros e graves. O Dr. Francis Ribeiro de Souza, pesquisador sobre avaliação cardiometabólica, mostra os graves efeitos dos esteroides anabolizantes sobre o coração e o sistema circulatório em uma brilhante exposição. Bom, o próximo palestrante é o Dr. Francis Ribeiro de Souza, pesquisador e coordenador do Centro de Avaliação Cardiometabólica da Comissão Científica do Instituto do Coração de São Paulo, do INCOR. Também é um jovem doutor que vai falar a respeito do assunto e tem bastante coisa para nos passar. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, falar desse tema um quanto polêmico e que veio à tona agora depois da proibição de seu uso para fins estéticos. Eu sou do Instituto do Coração, lá temos uma linha de pesquisa consolidada há mais de 15 anos em relação ao uso ilícito de anabolizantes e sistema cardiovascular. Então, nos próximos 10 minutos, eu vou tentar mostrar para os senhores todos os estudos que temos em relação a esse assunto, para a gente poder discutir depois de maneira mais científica. Bom, então o esteroide androgênico anabólico, conhecido popularmente como os anabolizantes, eles são hormônios sintéticos derivados da testosterona. No entanto, durante a sua síntese, algumas modificações estruturais são realizadas nesse hormônio sintético para que tenha um aumento da função anabólica. Então, conhecedores e entendedores desse potente efeito anabólico do uso de anabolizantes começaram a utilizar essas substâncias com o intuito de aumentar a massa magra, bem como o desempenho físico. Então, aqui eu trago para vocês, em relação às características físicas dos nossos estudos, nós temos o cuidado de estudar o grupo usuário de anabolizantes e compará-lo a pessoas que praticam musculação, mas que não fazem o uso de anabolizantes, e também a pessoas sedentárias, a fim de entender qual a diferença entre esses organismos. E aqui, como os senhores podem observar, a sigla UEAA significa usuário de anabolizantes, a segunda coluna NUEAA, não usuário de anabolizantes, mas praticantes de musculação, e a sigla CS significa sedentários. Então, como a gente pode observar, são jovens, média de 29 anos, e como já era de se esperar, o grupo usuário de anabolizantes, eles apresentam um maior peso corporal, uma maior massa magra, um menor percentual de gordura em comparação aos outros grupos. Então, como é de se esperar, realmente pessoas que fazem o uso ilícito de anabolizantes têm um aumento expressivo da massa muscular. E aqui eu trago para os senhores uma grande diferença entre reposição hormonal e uso ilícito de anabolizantes. Então, ao lado direito da imagem, a gente tem um exemplo de como deve ser realizado uma reposição hormonal, como, por exemplo, o uso de dicipionato ou enantato de testosterona, cerca de 150 a 200 miligramas a cada 15 dias. E ao nosso lado esquerdo da imagem, a gente pode ver a diferença da dosagem de pessoas que fazem uso de anabolizantes pensando em fins estéticos e competitivos. Então, podemos observar que eles usam diversos tipos de fármacos em dosagens diferentes. Isso representa 5, 6, 10 vezes a mais do que é recomendado em comparação à reposição hormonal. Então, o nosso grupo de usuários anabolizantes, eles tinham uma grande experiência com musculação, aproximadamente 12 anos em treino, e tempo de uso de aproximadamente 8 anos de uso acumulativo de anabolizantes.
Então, esse é o primeiro estudo publicado pelo nosso grupo em 2010, onde foi avaliado o comportamento da pressão arterial ao longo de 24 horas. Então, o quadrado vermelho representa a pressão arterial sistólica de usuários de anabolizantes e a bolinha azul, a pressão arterial sistólica de não usuários de anabolizantes. Então, como os senhores podem observar, o comportamento da pressão sistólica de usuários de anabolizantes sempre se manteve mais elevado ao longo de 24 horas. E essa resposta foi similar à pressão arterial diastólica, pressão arterial média e frequência cardíaca. Então, o nosso grupo começou a pesquisar e entender quais seriam os possíveis mecanismos que poderiam explicar o aumento da pressão arterial. E nesse mesmo estudo, avaliamos a atividade nervosa simpática muscular periférica. E o que foi observado? A barra preta representa os usuários anabolizantes, eles apresentam um aumento da atividade nervosa simpática muscular quando comparado aos não usuários. E também encontramos uma associação positiva entre o aumento da atividade nervosa simpática e a pressão arterial. E essa análise foi feita com o indivíduo em repouso, ou seja, mesmo em repouso, a atividade nervosa simpática muscular se apresenta elevada nos usuários quando comparado aos não usuários. O nosso próximo passo foi avaliar o comportamento da atividade nervosa simpática ao longo de um estresse. Então, fizemos um estresse mental, conhecido como Stroop Color Word Test, que é um teste cor-palavra. Os senhores podem observar que o azul está escrito em vermelho, o verde está escrito em azul, o vermelho escrito em verde e assim por diante. Então, o que acontece nesse momento? Por 4 minutos, o indivíduo tem que falar a cor e não a palavra. Então, o nosso lado direito do cérebro quer ler a cor e o nosso lado esquerdo quer ler a palavra. Isso gera um estresse mental, uma repercussão hemodinâmica. E o que foi observado durante esse estresse? Não só em repouso, como já era de se esperar, mas a linha cinza ao lado direito da imagem mostra que os usuários anabolizantes, eles apresentam uma resposta exacerbada da atividade nervosa simpática muscular quando comparado ao grupo não usuários. Bom, sabemos que existe um controle entre a atividade nervosa simpática e parasimpática. Sabendo que a atividade nervosa simpática estava mais aumentada, é possível de se imaginar que a atividade parasimpática, que é o nosso freio do sistema cardiovascular, poderia estar prejudicado. Então, uma maneira indireta de avaliar a atividade nervosa parasimpática é o comportamento da frequência cardíaca de recuperação após um teste de esforço. Então, fizemos todos os participantes fazendo um teste de ergospirometria para avaliar a capacidade funcional máxima desses indivíduos e observamos o comportamento da frequência cardíaca de recuperação, tanto do primeiro minuto quanto no segundo minuto. Então, a barra preta apresenta que os usuários anabolizantes, tanto no primeiro minuto quanto no segundo minuto, apresentaram uma menor queda da frequência cardíaca quando comparado ao grupo não usuários. Então, isso mostra que a atividade nervosa parasimpática, que é responsável em frear o nosso sistema, está tendo uma dificuldade de diminuir essa frequência cardíaca, o que representa um desbalanço autonômico. Ou seja, além de apresentarem um aumento da atividade nervosa simpática, a atividade nervosa parasimpática também está prejudicada. Uma outra análise que a gente foi buscar em relação à sensibilidade barorreflexa, que é responsável em controlar a pressão arterial batimento a batimento e a distensão da carótida. E o que foi observado? Que o grupo usuário de anabolizantes, agora representado pela cor verde, eles apresentam uma menor sensibilidade barorreflexa. E quando avaliamos a distensão da carótida, eles apresentam uma rigidez arterial. Ou seja, o nosso mecanismo responsável em controlar a pressão arterial batimento a batimento também está prejudicado em usuários anabolizantes, o que pode ser um dos mecanismos que também explica por que esses usuários apresentam um aumento da pressão arterial. Nos últimos anos, vem chamando a nossa atenção o número de óbitos associado ao uso de anabolizantes. E, de fato, uma revisão na literatura mostra que usuários de anabolizantes, eles apresentam uma taxa de mortalidade maior quando comparado a grupo não usuários. E dentro dessa causa de óbitos, o que destaca é o infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas e morte súbita em jovens aparentemente saudáveis. Então, o nosso grupo começou a
a buscar e entender quais seriam os possíveis mecanismos que poderiam estar associados a um infarto agudo do miocárdio. Então, esse é um dos estudos que a gente publicou. Eu tive a oportunidade de apresentar esses dados no American College of Sports Medicine em 2017 nos Estados Unidos, que foi a alteração do padrão de fluxo da artéria braquial. E o que foi observado? Que usuários anabolizantes, eles apresentam um aumento do fluxo retrógrado. E sabemos que esse aumento do fluxo retrógrado está associado a uma inflamação endotelial precoce, por causa do seu comportamento de fluxo sanguíneo. Ao invés de ser um fluxo unidirecional, ele é um fluxo turbilionar. E esse fluxo turbilionar causa uma inflamação, o que pode aumentar o risco de inflamação naquela artéria, bem como o desenvolvimento de doença arterial coronariana. Esse próximo estudo foi em relação à função da partícula da HDL e doença arterial coronariana. Eu também tive a oportunidade de apresentar esses dados no Congresso Europeu de Cardiologia, na Alemanha, em 2018, e esse foi um dos estudos citado pelo professor Gallo dentro das suas entrevistas em relação à proibição do uso de anabolizantes. E o que foi observado? Que, além das alterações do perfil lipídico, como a gente pode observar, que usuários anabolizantes, eles apresentam uma redução das concentrações de HDL, que é o nosso bom colesterol, e o aumento das concentrações de LDL, que é o nosso colesterol ruim. Então, isso por si só já poderia estar associado ao desenvolvimento precoce de doença arterial coronariana. No entanto, o nosso grupo também foi estudar a função da HDL, como que teria essa capacidade da HDL em remover o colesterol da artéria. E o que foi observado, então? Que os usuários anabolizantes, eles apresentam uma redução do efluxo do colesterol mediado pela partícula da HDL. Isso seria o processo inicial do transporte reverso do colesterol. Ou seja, além das concentrações de HDL estarem reduzidas, a capacidade da HDL em remover o colesterol da célula também está prejudicado. Além disso, a composição da partícula da HDL também está alterada, como a gente pode observar pela barra branca, que os usuários anabolizantes apresentam menos colesterol na HDL, menos triglicérides, menos ApoA1 e menos fosfolipídios. Aqui eu trago para vocês 5 dos 20 usuários anabolizantes, eles apresentaram placas nas artérias coronarianas, ou seja, 25% do nosso grupo teve doença arterial coronariana, enquanto que nenhuma placa foi observada dos não usuários e nos sedentários. Dos 5 indivíduos que tiveram placas, média de lesões de 2 a 3 lesões, 2 artérias lesionadas, 3 indivíduos com score de cálcio aumentado, por um volume de placa de 274, o que representa uma média de 30 a 50% de obstrução dessa artéria coronariana. Aqui eu trago a imagem da angiotomografia de 2 usuários anabolizantes. Ao lado direito da imagem, um indivíduo de 27 anos, com uma placa calcificada na artéria descendente anterior, uma importante artéria do coração, com uso acumulativo de 3 anos de anabolizantes. E ao lado direito, um indivíduo de 43 anos, também com uma placa mista na artéria descendente anterior, com um histórico de 11 anos acumulativo de anabolizantes. O nosso próximo estudo foi avaliar a função cardíaca pela ressonância magnética. Então, avaliamos o MAPA-T1 cardíaco, que faz todo o mapeamento dos miócitos, e o strain cardíaco, que avalia toda a deformidade do miocárdio. E o que foi observado? Que o grupo usuários anabolizantes, eles apresentam uma redução desses valores de MAPA-T1, o que já nos mostra uma alteração desses miócitos, e em relação ao strain cardíaco, que é uma avaliação bem minuciosa em relação à disfunção cardíaca, eles também já apresentam alterações em todas as regiões, radial, circunferencial e longitudinal. Aqui eu trago a imagem, o nosso grupo foi o primeiro estudo a demonstrar a presença de fibrose focal no coração em 2 usuários anabolizantes. Eu tive a oportunidade de apresentar esses dados no Congresso Europeu de Cardiologia em 2019, na França. Então, o indivíduo 1, 27 anos, 12 anos de uso de anabolizantes, com as setinhas vermelhas ali, apresentam onde tem essa fibrose focal, tanto na via axial quanto na via perpendicular. E o indivíduo de baixo, a imagem de baixo, o indivíduo de 29 anos, com 6 anos de uso de anabolizantes, também apresentando fibrose focal no coração, o que pode aumentar o risco de arritmias, bem como morte súbita. E esse é o nosso último estudo, que foi em relação à avaliação do tecido vascular pericoronariano. É uma análise que a gente chama de attenuation pericoronary mean fat attenuation. Então, é uma análise que avalia uma inflamação da coronária
antes mesmo do aparecimento de doença arterial coronariana. Sabemos que a inflamação endotelial é o processo inicial para o desenvolvimento de doença arterial coronariana. Então, esse software, ele analisa essa artéria e mostra uma inflamação mesmo antes do aparecimento da DAC. E o que foi observado? Que os usuários anabolizantes, eles apresentam essa inflamação endotelial precoce quando comparado ao grupo não usuários anabolizantes. Esse estudo eu tive a oportunidade de apresentar no Congresso Europeu de Cardiologia o ano passado, na Espanha, e o manuscrito agora está em revisão para ser publicado nos arquivos brasileiros de cardiologia. Então, diante disso, acho que a mensagem final que fica é que o uso abusivo de anabolizantes ele está associado com um distúrbio no padrão de fluxo arterial, principalmente pelo aumento do fluxo retrógrado, alterações do perfil lipídico, uma redução significativa das concentrações de HDL e aumento das concentrações da LDL, uma menor capacidade da HDL em realizar o efluxo do colesterol, inflamação endotelial e doença arterial coronariana precoce, fibrose miocárdica focal e alterações na função cardíaca. Então, todas essas alterações podem aumentar o risco de evento cardiovascular, como um infarto agudo do miocárdio e uma morte súbita. E para finalizar, eu deixo aqui para os senhores um livro que foi lançado pelo nosso laboratório, nosso grupo de pesquisa, Anabolizantes, Evidências Científicas, Riscos e Benefícios, que tem como editores a doutora Maria Janieri e o Marcelo, que são pioneiros dessa linha de pesquisa no Instituto do Coração. Então, trata de um livro escrito basicamente em evidências científicas, desde a reposição hormonal até o uso ilícito de anabolizantes. E gostaria de agradecer a presença de todos e muito obrigado. Bom, brilhante exposição, fiquei impressionado com os dados, brilhante mesmo o trabalho, acho que vai ser útil para muitos de nós, especialmente aquele garoto de 15 anos, com 15 anos começou a usar esteroide, com 27 já apresentava as alterações. Isso vem de encontro àquilo que nós dizíamos, aquele garoto que vai na academia e que quer ganho rápido. E o que é pior é quando você encontra esses prescritores, os pseudomédicos, pseudocientistas, dizendo não pega nada, a gente monitora e vai controlando. Não existe isso. Isso é uma maior falácia, uma maior mentira que pode ser pregada exatamente sobre isso. Porque você vê que é coisa muito mais intrínseca, muito, às vezes até passa desapercebida até que o dano já está irreversível. Parabéns, viu? Muito bom esse trabalho. As evidências e estudos de casos mostram, sem nenhuma dúvida, as graves consequências do uso de esteroides anabolizantes sobre a bomba que mantém nossa vida, o coração, e a ocorrência de morte súbita. A evolução pode ser silenciosa e a primeira manifestação pode ser a última, sem aviso prévio. O infarto agudo do miocárdio em jovem pode impactar na qualidade de vida devido a lesões do miocárdio que geralmente são irreversíveis. Fica um aviso: as pessoas estão morrendo. É hora de todos que defendem a vida se engajem nessa luta. Olá, amigos, colaboradores, apoiadores, para vocês que gostam do conteúdo do nosso canal, sempre procuramos fazer o melhor, mas para que tudo isso continue acontecendo, nós precisamos da sua ajuda. Temos custos com o nosso equipamento, com o nosso material de marketing, com o pessoal que produz, com o pessoal que divulga, e infelizmente tudo isso tem realmente um custo. Para que a gente possa continuar oferecendo a você o melhor conteúdo possível, eu peço a sua ajuda para que você deposite no Pix, na chave Pix que está aí divulgada na tela, ou no QR Code. Muito obrigado mais uma vez e continue acompanhando o nosso canal.